Bom, nós vamos falar um pouco sobre esse modelo atômico de Dalton, né? Um modelo bem importante para a gente compreender a evolução dos próximos modelos. Dalton é esse cara aqui ao lado, né? Ele tinha uma representação dos elementos químicos, né? Através de bolinhas. E isso nos dá aí uma ideia bem importante do que Dalton acreditava. Ele acreditava que o átomo era uma bolinha, era uma esfera, né? E essa esfera era indestrutível, aproveitando a ideia que os gregos tinham, né, de que átomo era uma partícula indivisível. Então Dalton também acreditava nessa ideia. Alguns dos seus postulados diziam o seguinte: toda matéria é constituída por partículas microscópicas chamadas átomos. Então essa palavra átomo é uma palavra grega que significa partícula indivisível. Dalton acreditava nisso. Os átomos de um determinado elemento químico são iguais. Então, se eu tinha átomos de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio tinham o mesmo tamanho. Átomos de um elemento químico diferente, como é o caso do carbono, o carbono era um pouco maior. O oxigênio, um pouco maior. Ou seja, átomos de um mesmo elemento químico são iguais em tamanhos, mas átomos de elementos químicos diferentes possuíam tamanhos diferentes. Então essa ideia é uma ideia bem importante, né? Que Dalton acreditava que átomos diferentes possuem tamanhos diferentes. E tamanho está diretamente relacionado com o volume, né? O volume desses átomos aqui. Do terceiro postulado, uma determinada substância pode ser formada pela combinação de dois ou mais átomos. Essa talvez seja o ponto mais importante da teoria atômica de Dalton, né? Porque ele passou a analisar o átomo com a possibilidade de combinação entre átomos para formar novas substâncias. Então, digamos aí, no caso da água, né? Hoje a gente sabe que a água, H2O, mas para Dalton era a combinação do átomo de oxigênio com átomos de hidrogênio, em proporções bem simples, né? Então, de 1 para 2, ou 2 para 1, 1 para 3, ok? Então, o modelo atômico de Dalton talvez seja o ponto mais importante dessa ideia da teoria atômica de Dalton, é que os átomos podem se combinar. O átomo de hidrogênio se combina com o átomo de oxigênio para formar novas substâncias químicas, que é o caso da molécula de água. Aqui nós temos algumas representações, né, que Dalton utilizava os átomos. Então o hidrogênio era representado com uma bolinha e um pontinho, o carbono era uma bolinha pintadinha, né, o alumínio uma bolinha com 4 pontinhos dentro, e assim como outros elementos. Perceba que em alguns casos, olha lá, o mercúrio. O mercúrio é uma bolinha com várias bolinhas em torno dele. Essa representação estava diretamente relacionada com a característica física desse elemento. O mercúrio, quando ele é colocado numa superfície, ele forma várias bolinhas assim, né? Então, o que Dalton observava, utilizava também para representar esses elementos químicos. Chegamos então num modelo confortável para representar esse átomo de Dalton e algumas características importantes. Então Dalton dizia que o átomo é como se fosse uma bola de boliche. Ela é indestrutível, indivisível. Ou seja, não dá para chegar aqui com uma marreta e repartir esse átomo ao meio. E um outro ponto importante é que os átomos se combinam. Átomos se combinam para formar novas substâncias químicas. Aqui nós temos um exercício que vai exemplificar um pouco mais essa questão aí do modelo atômico de Dalton. Então ele fala para a gente, é um exercício do Enem, né? Ele fala para a gente julgar esses 5 itens e colocar, né, o que acontece, o que nós ainda temos, né, como verdadeiro. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Aqui ele já está falando sobre o modelo atômico de Thomson. A composição
da organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico, ou seja, não só o modelo atômico de Thomson, mas também um modelo atômico de Rutherford e o modelo de Bohr. Com base nesse modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, o que a gente ainda pode utilizar como verdadeiro nos dias atuais? Primeiro item, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Então, eu vou colocar aqui, no primeiro item, o átomo não é indivisível. O átomo possui partículas subatômicas. Ele tem prótons, ele tem nêutrons, ele tem elétron. Então, essa primeira afirmativa foi por água abaixo, né? Nós já temos uma outra teoria muito bem formada a respeito da constituição dos átomos. Aliás, até o nome átomo, né? Se a gente parar para analisar a origem dessa palavra, ele é um pouco equivocada nos dias atuais. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Nesse segundo item, nós temos aí a presença do estudo dos isótopos. Hoje, nós sabemos que existe, por exemplo, o hidrogênio, chamado de prótio, o hidrogênio chamado de deutério e o hidrogênio chamado de trítio. São 3 átomos de hidrogênio que possuem massas atômicas diferentes. Ok? Então, essa segunda afirmação também está equivocada na medida em que eu considero átomos como isótopos, né? Eu tenho isótopos de um mesmo elemento químico. E eu dei o exemplo do hidrogênio, mas poderia ser qualquer outro exemplo de outros elementos químicos. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, em seus átomos têm diferentes massas. Então, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Essa terceira afirmação já começa errada, né? Diferentes elementos têm diferentes tipos de átomos. Quarto, os átomos são indestrutíveis e, nas reações químicas, mantêm suas identidades. Átomos são indestrutíveis. Se o átomo possui próton, possui nêutron e possui elétron, isso significa que eu posso dividi-lo. Então, quarto, só pela presença dos prótons, nêutrons e elétrons, eu consigo evidenciar de que os átomos não são indestrutíveis. Eu posso, entre aspas, né, destruir o átomo separando essas partículas que ele possui. Quinto item, os átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa quinta afirmação, ela já até começa bem, né? Os átomos de elementos combinam-se. Isso aqui é perfeito. Essa é a ideia central das reações químicas. Reações são combinações de elementos químicos ou de substâncias químicas para formar novas substâncias. A ideia de que reagentes se transformam em produtos, eu coloco vários reagentes para se transformar em vários ou apenas um produto. A única alternativa que é considerada correta nos dias atuais é essa quinta alternativa, ou seja, letra E. E mais um exercício, né? Um exercício que caiu na Unesp, também relacionando a ideia de combinações. Então perceba que o ponto mais importante do modelo atômico de Dalton não é de que o átomo é indivisível ou indestrutível, mas sim que átomos se combinam para formar novas substâncias. Então observe 1, 2 e 3. Elas podem representar diferentes momentos de uma reação entre. Então aqui nós temos uma substância química, aqui nós podemos relacionar como a presença de um H2, de um O2, de um N2, F2. Por quê? Porque eu tenho 2 elementos químicos formando um composto, formando aqui uma molécula, né? Ou seja, é uma espécie, uma molécula só, né, formada por 2 elementos químicos. E aqui nós temos uma nova combinação. Então poderia ser também H2, O2, N2, porque são 2 elementos químicos juntos, se combinando, formando um novo composto. E a gente percebe que na segunda etapa existe uma nova combinação com os mesmos elementos. Se eu contar aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bolinhas cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas cinzas também aqui. E as bolinhas pretas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a quantidade se mantém. Essa é uma ideia bem importante na lei da conservação de massas, né, que os átomos eles vão se combinar, vão interagir entre si, mas eles não vão ser destruídos, muito menos vão desaparecer. Eles vão continuar existindo, mas com novos compostos, com novas estruturas e novos rearranjos. Finalizando aqui, nós temos a formação de uma nova molécula. Aqui a gente pode relacionar como se fosse uma molécula de água. Ou seja, se eu estou partindo da ideia que isso aqui é molécula de água, porque tem um oxigênio e 2 hidrogênios, eu estou admitindo que aqui é o H ligado ao H e aqui é o oxigênio ligado ao oxigênio. Em outras palavras, né, nós temos aqui uma reação entre H2, que é o hidrogênio, mais o O2, que é o oxigênio, formando H2O. Mais adiante, a gente vai ver que existem proporções para que essa reação aconteça. E aqui na análise dessa imagem a gente já consegue tirar um pouco essa ideia, né? Eu tenho 2 moléculas de oxigênio, então eu vou colocar aqui 2O2. 1, 2, 3, 4 moléculas na representação de H2, então eu coloco 4H2. E para obedecer à proporção, uma vez que os átomos eles se mantêm, né, a quantidade de átomos se mantém, aqui eu vou formar 4 moléculas de água. Se eu contar a quantidade de elementos, eu vou ter exatamente as mesmas quantidades, tanto em 1, quanto em 2, quanto em 3. Bom, mas vamos lá. Elas podem representar diferentes momentos de uma reação entre, na letra A, os gases, oxigênio e hélio. O hélio é um gás nobre. Ele está sozinho, ele não faz ligações com outros elementos químicos desse tipo. Na letra B, os gases hidrogênio e oxigênio, ok, é uma interação entre os gases hidrogênio e oxigênio. Mas na letra C tem hélio, na letra D tem os gases nitrogênio e cloro. Nitrogênio e cloro poderia ser N2 aqui, Cl2, mas eu nunca vou formar um composto desse tipo, né, com um elemento central e 2 ligantes utilizando nitrogênio e cloro. E na letra E, a molécula de iodo e oxigênio. Poderia ser também, né, a molécula de iodo e de oxigênio, mas se a gente parar para analisar o iodo, ele é maior que o oxigênio, né? Então a representação nesse caso seria com uma esfera, uma bolinha um pouquinho maior para representar esse átomo de iodo. Ou seja, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Finalizando então essa aula, o que a gente pode concluir que a ideia mais importante do modelo atômico de Dalton é que átomos possuem tamanhos diferentes e se combinam para formar novas substâncias químicas. É claro, relacionando, para você memorizar aí para o vestibular, né, a ideia do modelo de uma bola de boliche. Átomo é como se fosse uma bola de boliche, indivisível e indestrutível. Para Dalton, porque nós sabemos que os próximos modelos atômicos virão para desmistificar essa ideia de que o átomo é indestrutível e indivisível, como é o caso do modelo de Thomson e do modelo de Rutherford, que nós vamos ver um pouco mais adiante.